Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor, nos nossos corações, aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. A Igreja Reformada, ela tem vários nomes no mundo. Em alguns lugares, a Igreja Reformada é chamada de Igreja Reformada. Em outros lugares, é chamado de huguenotes. E em outros lugares, é chamado de presbiterianos. Então, a Igreja Reformada é uma igreja que tem feito algo maravilhoso no mundo. Todos os princípios de missões foram feitos pela Igreja Reformada. A primeira expressão missiológica foi citada por Valmir hoje aqui, foi nos Países Baixos pela Igreja Reformada. E em solo americano, inclusive no Brasil, século XVI, inclusive, vieram para o Brasil emissários enviados por Calvino. E eles, a maioria deles, ou quase todos, foram mortos na Baía de Guanabara. O primeiro princípio do Evangelho nas Américas foi no Brasil, e pela bondade de Deus foi no Rio de Janeiro. É claro que essa tentativa de implantar e falar de uma igreja reformada, ela não foi bem sucedida naquele período. A Igreja Reformada também foi palco de quase 100% de todos os avivamentos que aconteceram no mundo. Quando você lê a história dos avivamentos, você fica maravilhado. Tamanha é a proporção dos avivamentos que ocorreram e todos o envolvimento direto da Igreja Reformada. Porém, a Igreja Reformada no Brasil, ela é acusada de muitas coisas porque o povo não compreende o contexto histórico em que essa igreja foi alicerçada e a base as bases da reforma da qual ela está. Por esse motivo, algumas vezes, nós nos deparamos e não entendemos alguns princípios da reforma. Foi citado hoje que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, é a igreja que mais envia missionário no mundo hoje. Então, de todas as denominações do Brasil, a IPB é a que mais envia missionários no mundo. No Brasil, a IPB é a única igreja que planta igrejas autóctones.
Ou o que seria isso? Igrejas sem placas. Igrejas com ribeirinhos, igrejas com índios, onde nós plantamos uma igreja e não colocamos a identidade nela, para que ela desenvolva naturalmente a sua própria identidade. E ela é mantida pela IPB em uma região que ninguém quer plantar. E sabe por que ninguém quer plantar? Porque não dá dinheiro. Entre os índios, não dá dinheiro. Nunca vai ser autossustentável. E a nossa igreja é a igreja que tem maior projeto de evangelização indígena do Brasil. Não só na Missão Kaiowá, mas na Amazonas também. Em Manaus, isso é algo tão tremendo, e a equipe do Ronaldo Iridório tão magnífica na proporção da pregação do Evangelho. Quando nós deparamos com essa ideia desse texto, de Isaías 6, que tem tudo a ver com o que nós iremos falar sobre missões e reforma, a partir dessa temática, missões, o fogo da reforma que incendeia o mundo. Nós deparamos com um povo em crise, em uma situação de crise. O rei está morto, há um desespero, há uma situação caótica, há um momento muito grande de crise vivido pelo povo, mas aí Deus se manifesta. É nesse momento que Deus se manifesta. O estupim da reforma protestante também foi dado em um período de crise. Crise de Martinho Lutero. Uma crise de fé. A respeito de como viver e de como de fato ser. Alguém segundo os princípios e o coração de Deus. E ele se depara com o livro de Romanos que diz que a justificação é por meio da fé. Isso de tal forma que isso causa um impacto tão grande na sua vida e faz com que ele convide os intelectuais do período a um debate teológico que é as 95 teses. O século XVI, Martinho Lutero não foi o único reformador, foi um dos reformadores. Nós podemos citar o nome de alguns, pelo menos mais dois, de muita grande importância. Um chamado João Calvino e o outro Zwinglio. Esses homens pregaram a palavra de uma forma tão incomum e verdadeira, e com tanto amor, com tanto fogo de Deus na vida, de forma que os princípios da reforma foram feitos com uma precisão imensa, e que algumas vezes nós não compreendemos isso anos e anos depois. Por exemplo, quando nós falamos das 5 solas, algumas pessoas imaginam que as 5 solas é algo mais teológico. E as 5 solas é mais do que doutrina. As 5 solas está falando de prática, de missões. E quando nós compreendemos de fato essa realidade, nós passamos a enxergar de fato como é ser uma igreja reformada. Quando nós nos deparamos com a primeira sola, as Escrituras, ou somente as Escrituras têm autoridade final, nós sabemos que a nossa missão é pregar a palavra de Deus aqui, ali e acolá, ensinar de forma fidedigna a palavra de Deus. É sermos inflamados pela leitura da palavra e ensinarmos a verdade da palavra a umas pessoas que precisam. E muitas vezes a igreja dos nossos dias precisam aprender só as Escrituras. Porque largaram e abriram mão da palavra e se pegaram a outras coisas que não é a palavra. Por isso que nos púlpitos dos nossos dias se falam coisas mais terríveis possíveis e o povo acredita que é palavra e não é palavra. Então, as solas que são os princípios da reforma, elas não são só doutrinas. São a base de missões. Quando eu vou ensinar a alguém,
ou falar do amor de Jesus, ou pregar Jesus, eu falo de quem? Das Escrituras e da vida de Cristo. Isso é evangelização, isso é missão. Sola gratia, quando nós falamos que somente a graça de Deus salva. Quantas pessoas precisam ouvir isso? Quantas pessoas precisam ouvir que não é pelo que você faz, mas é pela graça de Deus através de Cristo Jesus? Quantas pessoas necessitam ser evangelizadas e ensinadas a respeito da graça e do favor de Deus? Sola fide, somente pela fé somos justificados. Esse que impactou tanto a vida de Lutero, somente pela fé somos justificados. Quantas pessoas precisam de forma prática serem evangelizadas a respeito das culpas que carregam? Pessoas que tentam de toda forma a justificação para a sua vida, o perdão, e não encontra porque está preso a um passado de culpa. E precisam aprender que a justificação é por meio da fé. Quando a igreja compreende essas verdades, a igreja olha para as solas e entende que ela é mais do que doutrina. Ela é missão. Missão que a igreja deve anunciar tão somente aqui, ali e acolá. Somente Cristo, somente Cristo é o mediador. Nós não precisamos de nenhum mediador. Somente Cristo. E quantas igrejas acham, por exemplo, que a oração do pastor tem mais poder do que a oração de qualquer outro irmão? E por que acham isso? Porque acham que o pastor é mediador. E não é de nada. A oração, o poder não está em quem faz. A oração, o poder está no nome. A quem nós oramos é no nome de Jesus. Somente Ele é o nosso mediador. Só tem validação a oração no nome dEle. Quantas pessoas precisam aprender isso? E isso é fazer missões. Ensinar a verdade de Deus, a verdade bíblica, a verdade teológica. Sola Deo glória, glória somente a Deus. Os homens vivem em busca de glória, de reconhecimento, de aceitação. E nós precisamos ensinar que a glória pertence a Deus. A reforma nunca foi um fim em si mesmo. A reforma foi um reavivamento destinado a espalhar a glória de Deus aos confins da terra. Isaías, ele tem essa visão magnífica de um Deus sentado no trono, um Deus que governa, as abas de suas vestes enche o templo. Ele fala, toda a terra está cheia da sua glória. A visão é descrita assim. E essa glória de Deus deve alcançar a muitas e muitas pessoas aqui e acolá. E a igreja do Senhor Jesus deve fazer missões para que todas as pessoas, na vida prática ou na coreodeu, se assim você quiser e achar melhor o termo teológico, Deus ser glorificado em tudo o que façamos. Em nome de Jesus. Isaías, ele tem uma visão da santidade de Deus. E nessa visão os anjos cantam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Os anjos cantam declarando isso. E nessa visão de Isaías, Isaías vê a revelação da majestade de Deus, do Deus majestoso, do Deus sentado no trono, o Deus que governa todas as coisas.
Algumas vezes nós reformados imaginamos que uma igreja reformada está alicerçada na tulipe, que são os 5 pontos do calvinismo. E algumas vezes até os membros dessa igreja acreditam que o nosso alicerce é a tulipe. Tulipe é um acróstico em inglês para falar os 5 pontos do calvinismo. Sabe, quando você compreende que os 5 pontos do calvinismo só fala a respeito de uma doutrina, que é a doutrina da salvação. Você entende que a igreja não é isso. É uma amplitude muito maior. É uma amplitude da qual Isaías enxergou. Deus que governa todas as coisas. Deus que dirige tudo. A soberania de Deus. O Deus que está no trono. Que é dono de tudo. Senhor de tudo e de todos. Essa é a doutrina máxima da igreja reformada e da nossa igreja. Deus é soberano sobre tudo e governa tudo e todos. Nada foge do seu controle. Ele está no trono, governando, dirigindo. Isaías tem o rei dele morto, que também é primo, mas o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele está governando todas as coisas. Ele nunca deixou de governar. Então, a visão da santidade de Deus, ela causa impacto na vida de Isaías. E a visão da santidade de Deus deveria causar impacto na nossa vida. E isso deveria fazer com que eu e você pudessem vivermos de fato a missão, a prática da vida diária. Mas algumas vezes, como igreja de Deus, nós esquecemos alguns princípios básicos, de exercícios espirituais básicos. Existem vários exercícios espirituais, alguns não tão conhecidos pela igreja, mas existem exercícios espirituais básicos. Tipo, orar. É um exercício espiritual básico. Algumas vezes nós perdemos a prática de vida de oração, de buscar a Deus, de clamarmos, de intercedermos. Isso há um sinal que a gente perdeu a visão da santidade de Deus. E perdemos a visão não só de quem é Deus, aquele que governa, mas de quem somos seus filhos. E devemos viver e vivermos para a glória dele. Ler a palavra. É um exercício espiritual simples. Que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo diz: nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E algumas vezes na agitação da vida, no corre-corre do dia, nós esquecemos de ler e alimentar a nossa alma. E alimentar a nossa fé com a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Um outro exercício espiritual simples, e que algumas vezes nós negligenciamos, porque parecem que perdemos a visão de quem de fato é Deus, é a busca por santidade. Os anjos, eles cantam: santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Algumas vezes nós paramos de buscar por santidade. Parece que existem tantas buscas, tantos desejos, tantos anseios no nosso coração, que nós esquecemos do principal, de sermos santos como o nosso Deus é, de buscarmos a santificação a partir de um Deus todo-poderoso que comunica as nossas vidas. Falarmos de reforma tem tudo a ver com chama, com fogo, com poder, com princípio, com alguém inflamado de querer cada vez mais santos, de
querer uma relação maior com Deus, de ouvir Deus, de falar com Deus e de buscar a santidade na sua vida. E quantas vezes, como homens e mulheres de Deus, nós esquecemos disso. Nós esquecemos de louvar a Deus e engrandecermos a Deus com as nossas próprias vidas. E de forma clara, o texto fala de uma adoração incessante dos anjos. Uma adoração contínua a respeito da santidade de Deus Santo. Os serafins louvam a santidade daquele Deus Todo-Poderoso que é Senhor de nossa vida e da nossa história. Precisamos então de uma visão de Deus que mostre de fato quem é Deus que governa tudo. Ele é o único digno de louvor, de adoração, de exaltação, mas que mostre também quem somos. E diante da santidade de Deus e da nossa vida, há um contraste radical. Onde Deus está aqui santo, e nós estamos aqui pecadores, limitados, dependentes. E isso é algo lindo. Mas quando Isaías ele vê Deus, ele vê a si mesmo também. Ele vê o quanto ele é pecador. E ele diz assim: ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, porque eu habito no povo de impuros lábios. Ele não só olha a Deus, mas ele enxerga a humanidade, o quanto a sociedade é carente e necessita de Deus. E quanto isso nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos entender que há uma necessidade muito grande de perdão dos pecados. Ou seja, a consciência e a purificação do perdão, a partir de um grito de quebrantamento. Ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. A verdadeira reforma sempre produz quebrantamento. A verdadeira reforma sempre nos leva a enxergar quem é Deus e quem somos, e diante da divindade e santidade de Deus, nos quebrantarmos. Século XVIII, Jonathan Edwards, fazendo uma pregação, um grande avivalista, reformado, fez uma pregação que o nome era Pecadores na Mão de um Deus Irado. Depois de 3 dias de jejum, ele lia, ele não conseguia pregar e nem olhar para o povo, tamanha era a fraqueza. Ele lia o sermão, e um sermão muito grande que eu já li. E enquanto ele lia, o povo gritava de desespero, o povo teve uma visão de Deus e uma visão do inferno aos seus pés. O povo se grudava nas colunas da igreja e gritava: não deixe-nos cair no inferno. Quando Isaías tem a visão de Deus, o grito dele é um grito de quebrantamento. Ai de mim, eu estou perdido, eu vi Deus. Como? Como isso é possível? Ver Deus, eu vou morrer. Nos nossos dias, as pessoas que dizem que vê Deus, e eu já vi muita gente dizer: ah, eu vi Deus, teve uma visão de Deus. As pessoas falam isso, geralmente não é com ar de quebrantamento. Geralmente quando fala isso, é com um ar de dizer: eu sou melhor que você. Eu tive uma visão de Deus. E tu, não teve? Tu tá por baixo. Eu estou aqui, ó. Isaías, quando ele vê Deus, ele vê o quanto ele está distante de Deus. O quanto ele é pecador. O quanto ele vive em um mundo pecaminoso. Isso gera desespero, não orgulho. Isso gera desespero porque ele entende: eu vou morrer. Não há possibilidade de ver Deus e estar vivo. Eu vou morrer.
É claro que a bondade de Deus se manifesta de uma forma tão clara nesse texto, que um dos anjos, e se você for olhar no original, serafins, são seres abrasadores, ou seja, seres de fogo, tiram a brasa do altar com uma tenaz, com um alicate de ferreiro, e leva até a boca e toca nos lábios e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Cara, que coisa linda olharmos a consciência e a purificação do pecado pela bondade de Deus. Isso nos leva a entendermos a reforma. Sola gratia. Somente a graça de Deus alcança o pecador que merece ser destruído. Deus purifica. Deus perdoa. Não havia méritos algum na vida de Isaías, e ele mesmo declara: ai de mim, estou perdido. Mas o Deus Todo-Poderoso age com bondade e com misericórdia sobre a sua vida. Somente a graça. Isso é o Evangelho de fato. Não é pelo que nós somos, é pelo Deus Todo-Poderoso que se entregou por minha vida, pela sua vida, para que nele nós pudéssemos ser perdoados. Quantas pessoas precisam ouvir isso? Isso é mais do que doutrina, isso é missão. Precisamos compreender essa ideia, e depois de entendermos isso, é claro que Isaías recebe um chamado missionário. Depois de purificado, perdoado, ele ouve a voz de Deus. Deus só fala aqui, inicialmente, no verso 8. É a primeira vez que Deus vai falar. Os anjos falam, Isaías fala, e Deus vai falar só no verso 8, fazendo um chamado a Isaías. Isaías tem uma visão da glória de Deus, e quando ele vê a glória de Deus e a majestade de Deus, ele vê a santidade de Deus. Ele recebe a purificação pela graça de Deus, pelo favor de Deus sobre a vida dele. Há uma pergunta interessante: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E essa pergunta é muito interessante, porque não é quem quer ir, não é assim. Não é como o Silvio Santos, quem quer dinheiro. A pergunta não é quem quer ir, não é assim. É quem há de ir por nós. Não é quem quer ir. Quem há de ir por nós? Será se você é alguém que pode responder à Trindade? Porque a ideia de nós aqui dá uma ideia da Trindade, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Será se você tem essa compreensão? Quem há de ir pela Trindade na terra, fazendo a missão de Deus, a missão de Deus na terra? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E é com certeza só alguém que experimentou da visão de Deus, alguém que foi purificado por Deus, alguém que ouve a palavra de Deus, e alguém que ouve a palavra de Deus responde a palavra de Deus em obediência. Então eu e você, que fomos perdoados, que fomos alcançados, que tivemos um encontro com Deus, que ouvimos a voz de Deus, que entendemos que o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. Só eu e você que devemos fazer a missão de Deus. E fazermos a missão de Deus aqui na terra é algo maravilhoso, e é algo que Deus deseja que nós, como igreja, possamos fazer em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Mas algumas vezes nós não fazemos por omissão, e omissão é pecado. Deveríamos então cumprir a missão e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim na minha rua, usa-me a mim no meu trabalho,
Usa-me a mim entre os meus colegas, entre os meus familiares e família, de tal forma que isso é fazer a missão. Quantas pessoas precisam ouvir a respeito de Cristo? Quantas pessoas necessitam de ouvir a respeito da graça? Quantas pessoas precisam ouvir a respeito das Escrituras? Quantas pessoas precisam ouvir a respeito do perdão dos pecados pela fé? Quantas pessoas precisam ouvir que devem viver para a glória de Deus? E quantas vezes nós somos omissos em falarmos dessas verdades? Mas quando nós olhamos para esse texto, nós enxergamos Cristo. Cristo é o centro da visão. Talvez a pergunta é: onde que Cristo se encaixa na visão de Isaías? E quando nós nos deparamos e olhamos para o trono alto e exaltado, nós entendemos que a visão de Isaías era uma teofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, de forma visível e carnal. Ele viu a glória de Deus. A glória de Deus é manifestada em Jesus. A reforma, ela traz consigo essa ideia de acesso a Deus somente por Cristo. Só lá Cristo. Quando nós compreendemos que o trono alto e exaltado e o Deus sentado nesse trono era o próprio Cristo. E quando nós entendemos que não há ninguém que possa mediar, isso é magnífico. Somente a Cristo. Quando nós olhamos e paramos e vemos a respeito da brasa do altar, a brasa que purifica os lábios impuros de Isaías, o altar, nós sabemos que é lugar do sacrifício. Algumas pessoas, e na grande maioria da igreja, isso aqui, ó, que eu estou pisando, qual é o nome que o povo chama? Altar, mas não é. Não é altar. Eu sei que alguns não gostam com o nome palco, porque pastor não deve ser artista. É verdade, nem os músicos também. Mas altar não dá para botar. Então bote qualquer outro nome, um lugar mais elevado. Pode ser. Mas altar pressupõe sacrifícios. Sabe, quando fala que a brasa foi tirada do altar, em relação a Cristo, está dizendo assim: foi tirada do lugar do sacrifício. Sabe quem se sacrificou no altar? Não foi eu, foi Jesus. Para que nele eu pudesse ser lavado, purificado, perdoado. João Batista olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o centro da visão. Ele é o Deus do trono que governa tudo. Mas Ele também é como se fosse a brasa do altar. É quem se sacrifica para perdoar o outro. O chamado missionário de Jesus Cristo é algo tão lindo. E o chamado missionário de Isaías apontava por algo muito maior. O chamado missionário de Jesus Cristo. Jesus foi o maior missionário do mundo. Não foi o apóstolo Paulo. Foi Jesus. Todos os encontros de Jesus, ele falava a respeito do reino. Ele foi enviado pelo Pai. Após a sua ressurreição, ele chama a sua igreja, ele comissiona a sua igreja, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O eis-me aqui dos lábios de Isaías é um eco eterno do Cristo que disse ao Deus Pai: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas esse Cristo que foi enviado, Ele também nos envia.
E esse eco deve ser repetido na prática de vida por mim e por você. Eis-me aqui, envia-me a mim, pois nós já fomos enviados, porque não fazemos a missão. Deveríamos fazer. Quando nós nos deparamos e entendemos o ciclo contínuo da reforma, a partir desse texto de Isaías, nós ficamos maravilhados, porque olhamos a visão fresca, uma visão da renovação da santidade. Podemos ver o quebrantamento, uma consciência profunda do pecado diante da glória de Deus. Podemos entender a respeito da purificação, a graça transformadora que remove toda a culpa que o pecado traz. Mas precisamos entender o envio missionário. Precisamos ter uma prontidão para anunciar. A reforma não foi um evento a ser comemorado em um museu teológico. Não. Ela é um ciclo contínuo que nunca deve parar, de alcances, de pessoas que têm uma visão de Deus, que experimentam quebrantamento, que são purificadas e que entendem o senso de ser enviada. Porque quando isso não acontece, esse ciclo contínuo, sem visão fresca da santidade de Deus, diária, contínua, nossa religião se torna morna e se torna antropocêntrica. E quanto isso é comum na nossa vida. Sem visão de Deus, a nossa religião se torna morna. O homem toma o centro. Sem quebrantamento e purificação do Evangelho, o nosso serviço a Deus e à igreja se torna ativismo em vez de missão. E isso nos torna orgulhoso. Viu como saiu aquela programação que eu fiz? É orgulhoso. Você fez, né? A glória não é de Deus, é sua. Isso nos deixa de forma tão superficiais. Somos reformados de verdade, porque de fato quem é reformado, ele vive o ciclo da reforma contínua na vida. Todos os dias, olha para Deus e vê a santidade de Deus, a bondade de Deus, e olha para nós. E olha a pecaminosidade das nossas vidas. Sabe, irmãos, mas nos quebrantamos diante de Deus. Abrimos os nossos corações e confessamos os nossos pecados. E sabemos que somos perdoados pelo sacrifício de Cristo. E temos noção e entendimento da missão que deve ser feita constantemente. Então, diante de tamanha verdade, eu preciso, como você também, buscar uma visão maior de Deus. Uma visão que me mostre sempre como estamos. Uma visão que parta da palavra de Deus, que responde a respeito de quem é Deus, só das Escrituras. Uma visão que eu possa enxergar o quanto Deus é grandioso e maior do que eu estou pensando. Uma visão através das Escrituras, que eu possa ver o quanto Deus é amoroso, enquanto eu sou relaxado. Precisamos deixar-se ser purificado pela graça. Quando você peca, não precisa se justificar. Precisa se quebrantar. Precisa confessar. Precisa correr para a cruz. Precisa correr para Jesus, a brasa viva do altar. Experimentar dele a purificação. Entender sola fide, que a justificação é por meio da fé. E essa fé é em Jesus Cristo. E isso nos faz entender que os princípios da reforma é muito mais do que doutrina. É missão. Precisamos ouvir todos os dias o chamado e respondermos ao chamado: a quem enviarei? Para os meus amigos vizinhos ou para um campo transcultural?
a quem enviarei? Precisamos responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas não inflamado por uma pregação, mas isso algo constante, contínuo, por causa do Deus que se revela a nós, na sua santa palavra e verdade. Eu vou falar com vocês algumas maneiras práticas de respondermos: eis-me aqui. De uma por uma, vamos ler uma e dar uma pausa. Vamos ler em uma só voz. 1, 2, 3. Você diz: eis-me aqui, porque isso também é fazer missões. Quando você ora constantemente por um povo não alcançado. Que coisa linda. As suas orações talvez estão cheias de pedidos. E não é errado pedir nada para você. Deus é Pai, Ele sente prazer em te abençoar. Mas você tem orado pelo povo não alcançado? Ronaldo Lidório diz que no Brasil existe 10 grupos de povo não alcançado, que não chega a 1% da população deles de alcance. E ele fala sobre os ricos dos ricos. E a maioria de nós não temos contatos com os ricos dos ricos. Os ricos dos ricos são os milionários, bilionários. A maioria de nós não temos contatos com eles. Um ou outro deve ter um contato com alguém assim. Mas nós precisamos orar por esse povo. Os ciganos é um dos 10 grupos, por exemplo. Eu não vou citar os 10. Mas os ciganos, quando a gente olha um cigano, geralmente em mim acontece isso. Principalmente quando vejo uma cigana, não um cigano em si, né? Não um povo cigano, mas uma cigana, quando eu olho com aqueles vestidos cheios de cores, e eu digo: vou passar por longe, vai querer ler a mão. Mas sabe, precisa de Jesus ela. Você devia passar por perto. Quando você vê um cara com a camisa aberta e cheio de cordão de ouro, você sabe, é um cigano ali. Precisa de Jesus. Esse povo nem nacionalidade tem. Eles precisam de Cristo. Esses são dos quilombola, povo não alcançado, os ribeirinhos, os índios. Sabe, nós oramos para que Deus alcance esse povo. Nós oramos para que Deus, na sua infinita bondade, possa enviar pessoas e elas possam alcançar esse povo pela graça de Deus, ou ser instrumento de Deus para alcançar. Uma outra coisa que nós podemos fazer de maneira prática, que é uma resposta a dizer: eis-me aqui. Vamos ler? Apoiar. Algumas vezes nós gastamos dinheiro de forma tão fútil, no geral, e não temos coragem de dar uma oferta missionária. Uma oferta missionária. Enviarmos um valor para um missionário. Em terceiro lugar, convidar. Isso é muito lindo. Porque essas duas coisas falam a respeito de pessoas distantes. Essa terceira vai dizer a respeito da sua missão aqui. Se o fogo da reforma arde na sua vida, você é um missionário. E se você é um missionário, você vai olhar para o seu amigo, conhecido, colega, e ver o quanto ele está distante de Deus e longe do Senhor Jesus Cristo. Precisa ser evangelizado. Você podia chamá-lo para tomar um café e falar a respeito de Jesus, da bondade de Jesus, do perdão de Jesus, das Escrituras, da graça de Deus. Que coisa linda se a igreja pudesse entender isso e constantemente fazer missões. Quantas vezes nós estamos atarefados com as nossas vidas e não sabemos o quanto é importante o outro ouvir a respeito de Jesus.
um café. Chame para um café. E no café conversa sobre tudo. Mas não esqueça de falar de Jesus. Seja intencional em relação a Cristo e ao reino. A última consideração. 1, 2, 3. Será que você precisa considerar isso? Você só precisa se considerar isso se você nunca teve uma visão de Deus. Você só precisa considerar isso se você nunca foi quebrantado diante dessa visão, foi purificado por Jesus Cristo. Porque se você foi tudo isso, você entende que Jesus diz assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí você não precisa considerar isso. Você precisa entender: eu sou um missionário aonde eu estou. Precisamos entender que o fogo continua queimando. Que a mesma chama que reformou a igreja no século XVI, que purificou os lábios de Isaías, é a chama que inflama a minha vida e a sua vida para falarmos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos compreender isso. Precisamos ensinar isso. Precisamos entender que tudo que há em nós é só a Deus glória. E precisamos glorificar a Deus com as nossas vidas, com a nossa prática contínua e diária. Que sejamos uma geração de fato reformada, que entende a missão, que glorifica somente a Deus através de Cristo, que entende que Cristo que nos perdoou, que ouve a sua voz e que obedece, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, que eu seja um instrumento seu, aqui, ali, acolá, aonde eu estiver, com quem eu falar, que eu seja um instrumento teu, que a tua glória possa se manifestar em mim e seja visível ao outro, em nome de Jesus e para a glória de Deus. O fogo continua queimando, mas está queimando na sua vida? Porque missões é o fogo da reforma que incendeia o mundo. E você precisa ser um tição. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade. Nós te louvamos e te agradecemos porque tu és o nosso Deus. Obrigado, Deus, por cada vida, por cada pessoa, por cada um que está aqui. Que a tua boa mão possa nos direcionar e incomodar o teu Santo Espírito a cada vida, a vivermos em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Pode sentar.